Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Bem-vindas ao Protagonistas, o podcast que dá voz a mulheres empreendedoras que estão escrevendo as suas próprias jornadas de sucesso. Hoje vamos compartilhar com vocês a história de mais uma mulher guerreira, batalhadora, que pegou o destino, a rédea do destino na mão para escrever a sua própria trajetória de sucesso. E eu não sei por qual canal você está nos assistindo ou nos ouvindo, mas é sempre bom lembrar que a gente está no YouTube, no Spotify, no Instagram e no TikTok, e em qualquer um desses canais a sua interação, a sua inscrição, o seu like, o seu comentário é muito importante para o nosso trabalho. Tem episódio inédito toda quarta-feira no YouTube e no Spotify. Os cortes podem subir a qualquer momento pelo TikTok ou no Instagram. E se você quiser conversar com a gente, nos apoiar, ou se você é uma empresa e gostaria de anunciar aqui no Protagonistas, é só você entrar em contato com a gente através do e-mail podcastprotagonistas@gmail.com. É através desse e-mail também, que é o nosso Pix, que você pode apoiar o nosso projeto, fazendo um Pix que é um valor bem simbólico, mas para ajudar as custas do projeto, né? Se quiser fazer o Pix de um valor robusto, você aceitamos, fica à vontade. Não se sinta rogado. Pode ser simbólico? Pode ser simbólico. Pode ser robusto? Pode ser um Pix robusto. É o que tocar o seu coração. Se quiser trabalhar, tipo assim, 7 dígitos, abençoe e multiplica, Senhor. A nossa entrevistada de hoje tem uma veia empreendedora desde pequena. Incentivada pelos pais a ter uma profissão que proporcionasse estabilidade, ela largou o serviço público para ter mais tempo com os filhos e para defender pessoas em momentos de muita fragilidade. Vocês vão entender por quê. A nossa protagonista de hoje é Jéssica Duarte! Obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Admiro demais o trabalho de vocês e dar voz para nós, mulheres empreendedoras. Ai, a gente fica muito feliz de ter você aqui. Obrigada pela presença. Conta pra gente, quando foi a primeira vez assim que passou pela sua cabeça ser dona do seu próprio negócio? Acho que desde sempre. É uma coisa assim muito inata, desde criança. Eu lembro de um episódio muito engraçado. Eu com 8 anos de idade, foi hilário, assim, pensar isso hoje, mas eu me achava muito dona de mim mesma, sabe? Com 8 anos de idade. Minha mãe falou assim que viu uma plaquinha de floricultura, Passo Ponto, e eu cheguei lá sozinha na floricultura com 8 anos e falei assim, quanto que é pra eu comprar essa floricultura? 8 anos. 8 anos. Eu acho que a moça achou, né? Que, lógico, achou que eu tava variando, né? Mas eu achava que era um ótimo negócio. Eu voltei pra casa e falei, mãe, já tá tudo certo. Vamos fechar uma floricultura, eu quero trabalhar por lá. Então, assim, é algo muito inato meu. Eu sempre gostei. Sempre quis ter o sonho. Bom, alguém que com 8 anos quer comprar uma floricultura, quer comprar um ponto, né? Já tá bem pra lá, né? De Bagdá. Exato. Não, e aí brincar, você também brincava de coisa de empreendedora. Sim. Não lembrei agora que eu brincava, eu brincava de trabalhar no escritório. Eu não brincava tanto de mercado, casinha, né? Essas coisas. Brincava, trabalhando aqui, máquina registradora, adorava. Eu adorava brincar com o telefone, dava cada problema, porque eu só tinha um telefone de verdade, né? Ai, meu Deus. Hoje eu penso, né? Eu devia querer fazer apurações, né? Investimentos. Não, jornalista, né? Você tem umas fotinhas minhas com o telefone, eu sempre anotando alguma coisa, brincava de professora também. Olha isso. Mas eu não gostava tanto de caixa registradora, por exemplo, né? Não gostava do Pix ainda? O quê? Não, de dinheiro eu sempre gostei. De dinheiro eu sempre gostei. Mas de brincar, tipo, de ser dona de mercado, eu não achava tão... Não tão legal. Não achava tão legal, não achava tão interessante. E me fala uma coisa, como você chegou até o direito? Por que a escolha do direito? Então, meus pais são pessoas simples, né, que sempre acreditaram nos estudos. Então, eu estudei muito, né, graças a Deus, graças ao empenho deles também eu consegui. Fiz faculdade pública, me formei, né, em Direito. E eu via isso como uma forma de ter essa minha estabilidade financeira, né. Só que aí que tem o pulo do gato. Eu acabei ficando um pouco engessada nessa área, né? Porque dentro da universidade falava-se muito em concurso público. Então, logo que eu me formei, eu fiquei um período na advocacia, gostei muito, só que todo mundo chegava, Jéssica, você é tão inteligente, por que você não passa, por que você não presta um concurso? Então, eu fiquei com isso na cabeça, criou uma crença que pessoas inteligentes
o futuro delas era sendo juiz, promotor, enfim. E aí, dona deu isso em mim, eu falei assim, não, vou estudar e vou passar em concurso público. Passei, fui procuradora municipal no interior de São Paulo, depois fui servidora no Tribunal de Justiça Militar em São Paulo, e foi ótimo, porque eu aprendi uma forma de ver a vida, um outro lado sem ser da advocacia, né? Então, assim, hoje, muito do que eu aprendi nesses 8 anos de funcionalismo me vale. Eu tenho uma visão do que o juiz quer numa petição, eu tenho a visão do que a parte contrária, que seria um procurador municipal, vai contestar a minha petição. Então, me valeu bastante. Só que eu queria o quê? Eu queria engajar, eu queria ser a dona do meu negócio. Então, aí que vem o pulo do gato de novo. Eu, Jéssica, depois de servidora pública estável, né, devido a uma série de questões, mudei o rumo da minha vida. Vamos falar sobre essas questões. Voltar a divulgar foi só uma questão de preferência, quero novos rumos, quero ser dona do meu nariz? Ou teve a ver com a maternidade, com a flexibilidade de tempo? Teve uma epifania aí, né? Eu cheguei a... Epifania! Além dela ter esse olho verde lindo. Olha ali na sua câmera. Preparadas para esse repertório? Você preparar, abre o dicionário. Epifania. Traduza pra quem está nos acompanhando. Eu tive aquele momento, aquele vislumbre, aquele momento que tudo clareou, que tudo começou a fazer sentido, sabe? Um start. Exatamente, foi isso. Nada como a maternidade, né? A maternidade abriu os meus olhos. Menina, não sei, morro de medo. Mas pesou essa questão da flexibilidade de tempo? Muito. Porque, assim, além de ser empreendedora, eu sempre quis ser mãe. Então, você ter os seus filhos lá em casa e falar, vou ficar 10 horas fora, vou ficar 11 horas fora, em São Paulo, nesse caos, esse trânsito, até eu chegar, enfim, eu levava mais de 1h30 para chegar em casa, né? Imagina 1h30 para ir, 1h30 para voltar. É um tempo que eu desprendia, né, dos meus filhos. Então, aí, nesse meio tempo, eu também tive outras atuações, né? Eu comecei na gestação, eu fiz o curso para ser doula. Gente, a gente ficou chocada. A gente ficou chocada. Pensa se a moda pega, gente. E agora que eles nasceram, tem que fazer o quê? Uma medicina, ela é uma grande estudiosa, né? Ela é a famosa estudiosa. CDF, que ela foi lá, não, vai engravidar, eu quero saber tudo que vai estar acontecendo comigo. Foi lá e fez o curso de doula. Foi mais ou menos assim. Na primeira gestação, eu sofri violência obstétrica, né? Aquele protocolo cesarista, né? Que os hospitais, eles fazem para lucrar. Não era um caso de cesárea, me indicaram a cesárea, e eu fui enganada, como a maioria das mulheres. Quando eu tive essa segunda gestação, primeiro foi a Clara, a Helena, e depois veio o Heitor, eu falei assim, eu não vou ser enganada, eu quero saber o que tá se passando, eu sou dona do meu corpo, eu quero saber cada detalhe, entender a fisiologia do parto. E aí eu me formei em doula enquanto estava gestante, que foi maravilhoso. Fazendo só um parênteses aqui, a gente tem 2 episódios relacionados a isso, né? Um episódio da doula, que fala sobre a profissão. De medo ali. Vocês vão ver o meu brilho sumindo naquele episódio. Não, é muito bom, vale a pena. Lá eu também conto a minha experiência de parto, e realmente informação é tudo. E tem também o episódio da Stephanie, que também passou por uma questão de uma cesárea que não foi nada, não foi uma experiência legal. Era a segunda gestação. Olha. Ela se preparou toda a gestação inteira, esperando por uma experiência inesquecível. Agora eu tô pronta, vai dar tudo certo. Rendi um processinho aquilo ali. Vai lá, assista. Aí a doutora vai falar pra gente. Vai render um processo. Depois renderia um processo. Mas posso garantir pra vocês que contaram várias experiências de parto já nessa mesa, no on e no off. Sim. Nenhuma foi legal, tá? Vamos prosseguir. O meu foi lindo. Qual o dos segundo? dois? Tá vendo? Você acabou de falar que antes Não, o primeiro foi ruim, que eu não tinha consciência. O segundo foi lindo, depois que eu já era doula. Mas não foi 30 horas de trabalho de parto? Mas foi lindo. 30 horas de trabalho de parto e foi lindo! E um parto de risco, né? Gente, a maternidade mexe com o conceito do que é lindo, eu acho. Mas você sabe que, vou fechar o parênteses já, tá? Mas só pra finalizar isso, eu passei também foram mais de... Acho que foram quase 20 horas de trabalho de parto, talvez. Não, umas 12, não, imagina, foi bem menos. Porém, eu senti todas as dores, porque quando eu fui anestesiada, eu já tava com 10 centímetros, o crânio dela já tava passando, ou seja, uma dor que eu achei que eu não ia aguentar, eu gritava. Mas quando acabou, eu faria tudo de novo. Exatamente. É isso. Quando você tá consciente do que tá acontecendo, né? E meu bebê tinha 4 quilos, não ia ser um parto fácil. Nossa, 30 horas um bebê de 4 quilos, foi lindo, gente. Só
melhora, né? Então, assim... Deu tudo certo. Existem 2 grupos de pessoas no planeta Terra. O grupo delas e o meu grupo. Deixa aqui nos comentários a qual grupo você pertence. Então, e aí eu comecei a ter, graças a talvez essa experiência também, comecei a ter a vivência do direito da parte da saúde, né? Certo. Comecei a conversar mais com médicos, enfim. E aí, também o meu bebezinho lá em casa, aquela fase de, tá acabando a sua licença, você vai voltar pro seu trabalho. Aí eu começava a falar, ai meu Deus, como eu vou ficar tanto tempo longe deles, eu quero curtir isso aqui. E a sua filha tinha quantos anos já? Ela já tinha 4. Ah, então já é uma fase que Tão interagem gostosa, muito, né? Tão gostosa. Aí eu falei, ai meu Deus, o que eu faço? Aí meu esposo teve um start. Às vezes a gente tá... Aí, a epifania. A epifania. Epifania chama Alessandro. Eu vou fazer o efeito da epifania até o final do episódio, tá? Me aguentem. Aí ele falou, por que você não volta a advogar? Se você gostava tanto de advogar. Aí eu falei, nossa, agora vou abrir mão de um cargo público, estabilidade, tudo? Como assim? Ele... Você não amava fazer isso? Você não fez isso porque você ouviu as pessoas falando que pessoas inteligentes têm que fazer isso? Então, por quê? Você não vai deixar de ser inteligente sendo advogada. Muito pelo contrário, você vai ter mais autonomia, vai ser o seu processo, o seu cliente. Você vai direcionar as coisas, vai ser o seu convencimento. Eu falei assim, ué, tá aí, né? Eu tava tão assim, presa naquela realidade, tava tão, né, que eu não observava. Eu acho que o cargo público é ótimo, tem pessoas que são felizes, mas eu não estava, e eu não percebia isso, né? Então, é isso. Então, eu comecei a ir atrás, né, de voltar a reativar a OAB, exonerei o cargo. E todo mundo falava, nossa, como você é corajosa. A Jéssica tá bem? Chegava assim numa esposa, ai, gente, tá bem? Deve ter falado, Coloca. apesar que eu falava por pé. Da expressão pós-parto, né? Falou, gente, tá doidinha, tá surtada. Olha lá, tá Exato. saindo. Não, porque realmente ainda existe essa coisa, apesar de hoje menos, do cargo público, dessa estabilidade, de uma Sim. aposentadoria depois, Uhum. né? Ainda existe um pouco dessa questão. Mas pra mim era estagnação. Sim. E demorou um tempo, 8 anos pra eu perceber isso, né? Tanto é que quando eu decidi, exonerei, as coisas começaram a pipocar. Parece que fechei um ciclo. Mas e quanto tempo foi entre a decisão e exonerar? Assim, pra você se organizar financeiramente? Olha, foram 3 meses. Organizar. Não, porque às vezes as pessoas fazem num impulso, Uhum. pede uma demissão e tal, e aí depois se arrepende. Mas acho Sim. que quando você planeja 3 meses, é um tempinho bom. É um né? tempo Sim, bom. é um tempo Mas bom. foram 3 meses de, será que eu vou? Já decidido e só se preparando. Qual Decidido. signo? A gente trabalha Libra. com E olha que eu sou signo. indecisa, hein? Olha, Acho que é Nossa. ascendente aquário, talvez. então é eu ascendente. Mas Eu quando sei. um libriano toma uma decisão dessa, se tomou a decisão, É. já era. Demora pra tomar, mas É, depois que toma, né? Acho que é isso. Só vai. E por que você resolveu se especializar nessa área de saúde? A gente não explicou ainda, né? Mas o que a Jéssica faz? Hoje ela advoga, ela é especializada em causas contra planos de saúde e contra o SUS. Exato. Que hora você resolveu brigar por esse pessoal? Eu decidi brigar quando eu já estava advogando aí nos primeiros meses. E a primeira ação de direito à saúde que eu fiz foi para minha comadre. Ela tinha acabado de nascer as bebezinhas prematuras, estavam em UTI. E o plano negou uma vacina que ia ser decisiva aí para elas não terem uma bronquiolite, para ter a maturação do pulmão. Então eu vi minha amiga desesperada aí com as bebezinhas 5 para 6 meses. Eu falei, gente, mas como assim o plano negou? O plano negou, teve alta uma delas e por estar em casa não tem direito. Aí eu falei assim, não, peraí, não tem lógica. Vamos entrar com a liminar. Eu entrei, acho que 2 dias depois saiu a liminar e eu vi a felicidade nos olhos dela, eu falei assim, cara, tá aí. É isso que eu quero pra vida. É isso que eu quero. E aí eu fui nichando pra isso. Home care, outro caso, foi uma idosa também. Ela tinha 90 anos, com escaras. Escaras são feridas de ficar acamado. Uma série de complicações e o plano negou home care. Então, começou a aparecer, eu acredito muito em propósito, eu acredito muito no universo também, na lei da atração. Então, eu vi que eu voltei pro meu propósito. E aí o universo foi me encaminhando situações do tipo e eu abracei. Falei, é isso que eu quero. É isso. E foi. Tá fluindo. Aí um indica pro outro. Um indica. Agora eu tô... Como que é? O meu orgânico é forte, então justamente por isso, oferecendo um bom serviço, tendo, né, essa efetividade dos direitos, um acaba indicando pro outro. Mas agora eu também tô investindo no digital. Então o meu escritório hoje, ele roda no virtual, roda no digital. Então a gente atende o Brasil inteiro,
né? Graças à tecnologia, graças a essas funcionalidades agora, né? E, Jéssica, quais são as principais violações dos direitos do paciente que você vê aí no dia a dia dos seus casos? Vou ser bem sincera, todos. Tudo que você Mas, imaginar... assim, tem um top 3, um top... Negativa de atendimento, cirurgia, tratamento em si, né? Negativas, né? Além das negativas, remédio alto custo. Então, tem remédios que são decisivos, a pessoa precisa, se ela ficar mais de um dia, ela falece, e o plano ou o SUS, às vezes, não concede, tá? E reajustes abusivos. Então, o plano de saúde, ele tá hoje, sei lá, R$1.000, mês que vem, ele já vai para 1.500. E a Selic é 12% ao ano. Brasil! Exatamente. Então, assim, eu peguei uma cliente reajuste de 25% ao ano. Gente, em 4 anos você paga o dobro, né? Então, assim, é muito abusivo. E quando você aumenta nesse percentual, acaba ficando impossível a pessoa permanecer no plano, porque o salário não acompanha. Né? Então, ela tem a certeza de que em algum momento ela vai abrir mão da saúde dela. Então, são ações, assim, que a gente entra com gostinho, sabe? Falando assim, não, vamos acabar com isso aí. Vamos resolver, vamos trazer equilíbrio contratual, porque o consumidor, ele não tem ciência do direito dele. A maioria dos meus clientes não sabe que precisa do meu trabalho. A gente vai chegar nessa parte de falar desses planos de saúde. Usar uma palavra aqui que pode o quê? Me gerar um processo. Não sei se ela me defenderia de agora, eu vou hablar mais pra frente. Tá. Que conselho que você dá? Você falou de ter um contrato mais justo. Uhum. Que conselho que você dá pra quem tá contratando o plano hoje? Ou pra quem tá tendo alguma dificuldade pra acessar o tratamento de saúde? Ler o contrato é importante? Porque as pessoas não leem um contrato. Eu não sei a experiência de vocês contratando plano de saúde. Ou os meus, né? Ou foram uma adesão pela empresa, e aí eu tava ganhando o plano, não cabia a mim negociar a cláusula, né? A gente, como funcionário, fica nessa situação. Ou a pessoa só vem um questionário enorme de saúde, e você ficar rezando pra te admitirem, porque eles podem te negar. Pra existência, né? Exatamente. Aí você fica rezando pra não ter nada naquele ano de carência, e você não se detalha o contrato. Mas tem como você argumentar? Não, se tiver alguma coisa muito abusiva, tem como você não ir lá. Tem como você não aderir, né? Então, o que você acha? Olha, na parte pré-contratual é muito difícil, porque eles já te dão um contrato engessado, né? O consumidor, a gente chama de contrato de adesão. Aceita ou não aceita, não tem meio termo, né? Então, assim, a parte pré-contratual fica muito difícil. Mas, o que é possível fazer? Dicas básicas, vê se tem carência. Se você está trocando de um plano para outro, solicita a sua carta de permanência, para quando você chegar naquele segundo plano, nessa migração, não falarem lá na frente, mas você não tem esse direito devido à carência. Tenha isso por escrito, um e-mail, algo do tipo, porque isso facilita muito. O que é a carta de permanência? A carta de permanência, por exemplo, você está num plano de saúde A. Tá. Certo? Você ficou lá, você cumpriu todas as suas carências, bonitinho. Aí você decidiu mudar de plano, ou porque esse aqui estava muito caro ou não estava bacana. Você solicita esse documento da carta de permanência nesse plano de origem e ela vai te abonar, te isentar dessa cumprimento de carência tudo de novo. Exatamente, é uma portabilidade. Então é importante você exigir esse direito. Né? Mas demais cláusulas é muito difícil de você negociar com o plano. Justamente por isso que é interessante as pessoas procurarem advogados especialistas em direito à saúde, né? Porque só diante do problema que você vai conseguir uma solução. Infelizmente é isso, né? E o brasileiro, ele não tem esse perfil consultivo, né? O brasileiro, ele dificilmente vai chegar num advogado de direito à saúde antes do problema para resolver. Né? Então, o ideal seria você conversar para você ver qual é o plano que é mais indicado, que portabilidade é a mais segura aqui para não ter nenhum problema futuro. Mas, Jéssica, eu acho que isso que você falou demorou quase um ano pra gente trazer advogadas aqui. Agora a gente tá trazendo uma atrás da outra. Uma sequência. A gente falou isso no outro episódio, que às vezes as pessoas não procuram um advogado por aquela ideia de ser caro. Exato, tem isso. E se você não se sentir à vontade para falar valores, ok. Mas, por exemplo, se alguém quiser te consultar antes de assinar um contrato, quanto custa a consulta? Porque às vezes a pessoa acha que custa, sei lá, R$6.000 uma consulta. Eu imagino que não seja isso. Não. Mas tudo que, qualquer orientação que você tenha que possa te evitar um litígio no futuro, sempre vai sair mais barato. Porque o litígio tem um custo emocional. Sim.
Sim. Quanto que custa? Varia conforme o contrato. Lógico, se for um contrato de locação, é avaliado por R$500, né? Agora, se for um contrato mais complexo de plano de saúde, algo do tipo, varia. A tabela da ordem, ela estipula, acho que um valor de R$2.500 no inicial para você analisar um contrato desse tipo, mais complexo, né? Então, porque às vezes, se você já tem um determinado problema de saúde, vale a pena, gente. Vale a pena. Vamos supor assim, você é idoso já com vários problemas de saúde. Aí acha que determinado plano é bom para velhinho. É bom você ver o que parar, pedir para alguém analisar se realmente aquilo ali se encaixa já na sua realidade. Porque às vezes, na hora de vender, é tudo mil maravilhas. Exato. Né? Sim, principalmente nessas questões de portabilidade. A gente vê muito... Agora tá na moda os planos de saúde. Tô falando de plano, não é só plano, também tem a questão do SUS, né? Mas o plano é o que tem dado mais questão, assim. Então, a gente tá lá no plano e você nem recebe uma carta, vai passar no médico, você não tem mais cobertura. Você foi expulso do plano. No popular é isso, né? O plano te expulsa, você tá inativo. Só que ele não te mandou uma carta com uma antecedência de 60 dias que ele deveria ter mandado justamente para você procurar essa cartinha, conseguir uma portabilidade. Você tá adimplente, você tá pagando tudo bonitinho e simplesmente descredencia. Quando acontece isso, cabe uma ação de danos morais? Não só, você pode ser reintegrado ao plano. Então você entra numa ação... São obrigados a ficar com você. Se você tá pagando em dia, né? E se não tem nenhum tipo de fraude, né, na contratação, né? Se você não deu causa a nenhuma fraude na hora de contratar, você tem direito a reingressar e ainda ser indenizado por esse absurdo, né? Então, o que os planos têm feito? Vê que a pessoa está chegando ali nos seus 59 anos, que vai começar possivelmente a usar mais o plano devido à questão senil. Então, eles aumentam 75% o plano, te obrigam a ir embora, fica tão oneroso que a pessoa quer migrar para um outro plano mais simples, ou eles mandam a cartinha. Ou paciente doente. Então, assim, chove para mim paciente oncológico, que o plano simplesmente descredencia e não avisa. Então, imagina o desespero dessas famílias quando chegam pra gente aqui no escritório. E aí é um processo relativamente fácil para você. Sim, porque é uma liminar, né? Urgente. Então, dependendo do caso, já chegou cardiopata, já chegou oncológico, ou, enfim, a pessoa que pede muito reembolso, uma criança que tem autismo. A família, infelizmente, ela vai ter que buscar o reembolso, vai ter que buscar alguma coisa do tipo, porque a terapia é cara, a aba, Denver, enfim. Aí o plano vê que tá oneroso ele, então vamos espirrar. Infelizmente é isso. Às vezes eles nem notificam. Muitas pessoas acatam, tipo, e deixam passar. Tem muito. Eles fazem isso justamente porque poucas pessoas vão atrás, poucas pessoas têm ciência dos direitos dela. É muita desinformação na área da saúde. Se mais gente fosse atrás, a legislação seria outra, a regulação seria outra, mas a gente vai chegar lá. Sim. Eu quero falar sobre isso. Com certeza. Não, e as pessoas falam, né, do excesso de judicialização nessa área. Vamos falar um pouquinho do SUS, né? Muito, os gestores públicos, eles falam que é impossível você ter um orçamento, porque cada vez mais as pessoas judicializam, e se todo mundo for querer um remédio de alto custo, coitadinho do Estado, quebra, né? Ai, pobrezinho, não, eu tô morrendo de dó, governadores, prefeitinhos, ó, tô com uma dó, vocês não fazem ideia. Porque, gente, como que na hora que a pessoa precisa de um remédio... Primeiro, quantas pessoas têm uma doença raríssima? Sim. Depois, quantas têm doenças raras que necessitam de remédios de alto custo? Uhum. É um percentual... Uma parcela muito pequena. É muito pequeno. Sim. É muito pequeno. A grande maioria das pessoas, graças a Deus, passa a vida sem precisar de dipirona em posto de saúde. Porque quando é barato, você fala, não vou lá no posto, né? Vou comprar, vou resolver aqui mesmo. Vou resolver aqui. Então, a gente sustenta, né, o SUS, via impostos, sustenta cadeias de planos de saúde, cadeias de farmácia com o nosso dinheiro, e aí na hora do alto custo, não tem previsibilidade. Não tem, querido, a doença não estava avisando. Olha, vou dar o diagnóstico até dia 23 de outubro de 2024 para você provisionar para 2025 me dar esse remédio. Que palhaçada, né? Exatamente. Às vezes é uma falta de gestão desse financeiro, né? Porque quando a gente pede para um município, por exemplo, comprovar que ele está numa hipossuficiência que impossibilita, ele não prova. Por quê? Provavelmente ele não está passando por isso, né? E outra, a gente não judicializa só contra aquele município pequeno. Geralmente a gente coloca, como é uma responsabilidade solidária, a gente coloca o Estado. Dependendo do caso, a gente põe até a União para arcar com isso. Você pode explicar um pouquinho dessa estrutura tripartite do SUS que a maioria das pessoas não entendem? O SUS,
né? Todos têm direito. Inclusive, quem tem plano de saúde, ele pode buscar ações contra o SUS. Hoje em dia, para se cadastrar no plano de saúde, você tem que botar o número da carteira SUS. Exatamente. O cartão SUS, desculpa. Então, quando você recorre ao SUS, você pede essa tutela, pede uma liminar, né? E quem tem que arcar com isso é uma responsabilidade solidária. O seu município, o seu estado e a União, né? Via de regra, né? Quando a gente fala em saúde, é uma responsabilidade solidária. Por isso que a gente utiliza esse termo, né? Então, não tem como você falar que não tem. E outra coisa, quantos subsídios o Estado a União, os municípios dão para empresas, pensando só no lucro? Né? Subsídio do petróleo, subsídio do IPI, desoneração. A folha de pagamento do setor de telemarketing. Exato. Para isso tem dinheiro. Agora, remédio de alto custo, aí para isso não tem dinheiro. Exato. O agro. Gente, tudo bem. Eu acho que realmente tem casos que tem. Mas quem tem que pagar a conta é o consumidor, é a pessoa doente? A que custo? A gente tá falando de vida. A gente tá falando de mínimo existencial, né? Então, assim, tem que sopesar. Né? Alexis, né, ele diz que sobre os direitos, né, existem vários direitos e às vezes os princípios mesmo, tem o princípio, o direito à saúde e, por exemplo, a questão do livre mercado. Tá, tem 2 direitos aqui, o que é mais importante? Não quer dizer que um exclui o outro, mas você tem que sopesar e ver que naquele caso concreto, qual que você vai seguir. No caso aqui, que a gente tá falando é a saúde. Eu acho que a nossa legislação ela tem um vício de origem, que ela é muito preocupada em manutenção de patrimônio e pouco preocupada em bem-estar ao indivíduo. Sim. Direitos humanos. Não é. Disponibilidade, né? Não, tipo assim, as pessoas passam numa fila da farmácia de alto custo, a gente mora em São Paulo. Ali da minha avó, ela teve Alzheimer durante 14 anos e durante muito tempo a gente ia lá buscar os remédios. As pessoas passam em dia de chuva, joga até água em quem tá ali na fila. Ninguém fica indignado com aquilo, mas tem uma manifestação e quebra uma vidraça. É patrimônio. Com a vidraça, as pessoas têm solidariedade. A empatia, eu queria, às vezes, ser vidraça. Para as pessoas terem empatia comigo. Exato. Porque as pessoas são muito mais preocupadas com o patrimônio, com coisas do que com coisas pessoas. do que com pessoas. Isso no nosso país é histórico, gente, né? Exato. E se você parar para pensar, mesmo não só o SUS, tá? Tem gente que defende a tese, não vamos pedir, não vamos judicializar contra os planos de saúde, porque senão ninguém vai querer ir nesse mercado. Gente, eles estão bilionários. Eles estão bilionários. É recorde atrás de recorde de lucro. São bilhões. Tanto é que várias empresas e vários investidores internacionais, eles têm olhos para os nossos planos de saúde. Se isso não fosse rentável, né, não teria tanta briga para comprar igual. Agora foi a Amil. A Amil foi comprada. Foi, menina, eu tô sabendo. A Amil foi comprada. Então, por um dos investidores que criou a Qualicorp. Você acha que se isso tivesse passando perrengue, falar português, ia estar botando dinheiro no negócio. Ia estar botando dinheiro no negócio, gente. O cara que sabe o que se passa aí nos bastidores. Quando a gente entra com a ação de reajuste, a gente pede para comprovar a tabela atuarial dos gastos, para mostrar que tá abusivo. Na maioria das vezes, eles não mostram essa tabela dos lucros deles, do custo. Por quê? Porque é rentável. Pobre de mim, eu sou rico, não leve o dinheiro que tá sobrando aqui, deixa aqui no meu bolso, não é? É isso. Não é? Tipo, toda vez que eu leio esse tipo de caso, eu crio essa voz na minha cabeça, pobre de mim, eu sou rico, eu preciso continuar sendo rico, gente, eu não vou te ajudar, eu tô cagando pra você, eu quero ficar rico, tipo, é essa a ideia. Essa a ideia, e o consumidor final, né, o paciente... Muitas vezes ele tá pagando aquilo com custo, ele deixa de pagar coisas assim tão importantes quanto, porque ele quer o mínimo de segurança. Então ele vai pagando mês a mês, ele não usa. Durante Aí ele não anos. não usa aquilo. Não usou. Aí quando ele vai usar, o que acontece? Ou é descredenciado, ou é negado, ou é... Então, assim, eu entrei nessa área com um propósito de vida. Eu falei assim, gente, não pode ser assim. Eu já tive casos na minha família, sabe? Que eu falei, gente, a minha mãe, por exemplo, teve negativas, enfim, a família. Aí eu falei, não, vamos abraçar isso aí, vamos pra cima. Tirando esse caso da sua mãe, tem algum outro caso que te marcou muito? Olha, meu avô teve Alzheimer também. Então foram 12 anos ali num plano de saúde mais humilde, né? Então foi uma perrengueira pra ele, era um tal de alta, vai pra casa, e alta e vai pra casa, sendo que um home care ia resolver muito. Só que eu ainda tava, o quê? Na faculdade, né? Então toda vez que eu vejo um idosinho assim, eu falo, gente... Que ajudar meu pelo seu avô. De verdade, eu penso nisso. Podia ser meu avô.
Eu poderia ter feito uma diferença na vida dele que naquela época eu não tinha essa consciência, né? Então, eu abracei mesmo. E hoje eu sou feliz, acho que é por isso, porque eu vejo propósito. Propósito no que você faz. E assim, para as pessoas terem uma noção, quem tá nos ouvindo ou nos assistindo, você nos bastidores estava dizendo que em muitos casos, com uma negativa de um exame ou de um remédio, uma liminar resolve, né? Então é algo simples. Sim, é rápido. Buscando um profissional como você. Buscando um profissional especializado em direito à saúde, né? É possível, sim, em questão, dependendo da gravidade, tá? A gente já viu casos de horas, tá? Sim. Depende da gravidade. Tudo vai depender do quê? O advogado também não faz milagre, né? A gente não entra com liminar à torta direita. A gente precisa do quê? De um relatório médico. Então, havendo relatório médico bem fundamentado, tendo a indicação, a gente vai mostrar isso pro juiz e vai atrás. Então, se você tem isso em mãos, busque seus direitos. Isso. E se você não tem isso em mãos, peça pro médico. Porque também não é um documento que ele vai sentar e redigir para todo mundo. Mas se você, familiar, pedir, ou você que precisa pedir, ele vai redigir, sim. A maioria dos médicos também, eles não costumam ter pena de convênio, não, porque eles ganham muito pouquinho perto do que o convênio ganha. Então, eles fazem com prazer, eles fazem com gosto, entendeu? Alguns ainda relutam, falar a verdade pra vocês. Sabe por quê? Se ele passa pelo convênio, ele começa a dar muito relatório, ele corre o risco do convênio descredenciar ele. Então, às vezes, médico de convênio, ele dificulta, não são todos, tá, gente? A maioria, assim, que eu vi é bem comprometido, mas tem alguns que eles têm esse temor de serem descredenciados do convênio, né, por conta de uma represália. Então, alguns casos, se você é uma dessas pessoas que buscou o plano de saúde e o médico falou que não ia dar o relatório, algo do tipo, procure um médico particular. Não paga a consulta. Paga uma consulta, né? Você não vai pagar o relatório, o médico vai avaliar com isenção e vai falar se o seu caso é ou não indicativo daquele procedimento, daquele tratamento, né? E por meio desse relatório médico particular é possível entrar na justiça. O SUS, por exemplo, você tem se você é segurado do SUS, né? Todos somos, né? Mas você está passando tratamento no SUS e o médico do SUS não te dá, paga uma consulta particular de um médico que você escolher, enfim, e consiga esse relatório. E o contrário também pode. Não precisa ser sempre um médico particular. Pode ser também um médico do SUS. Assim, uma coisa não vincula a outra. O importante é ter o relatório bem fundamentado. E o que seria esse bem fundamentado? Depende de caso a caso, né? Da doença. Por exemplo, o home care que a gente falou que é uma ação bem complexa, né? Mas que se você tiver um bom relatório, você consegue em 24, 48 horas, enfim. Mas que é imprescindível ter nesse relatório. O que precisa? A condição dele, a evolução da doença. Fulano, paciente com Alzheimer, está há tantos anos, ele tem tal e tal condição, ele precisa de um respirador, ele precisa de uma medicação de tantas e tantas horas, ele precisa de um enfermeiro 24 horas na casa dele, ele precisa de uma cama, ele precisa de fralda, ele precisa de dieta enteral, que é aquela, né? Que aquela pelo nariz. Pelo nariz ou pelo estômago. Quanto mais detalhado, tem que ser detalhado, melhor, né? Então, tanto quanto o histórico do paciente. Sim, ou terapia. A criança que tem um autismo, um TOD, ele precisa de 44 horas de terapia. Tantas horas com fonoaudiólogo, tantas horas com terapeuta, em TO, com psicólogo. Então, tudo isso é bem importante estar no relatório, porque o juiz, ele não tem obrigação de ter o conhecimento clínico. Ele está ali para julgar. Então, quem vai fazer esse meio de campo é o médico. Ele vai dar tudo mastigadinho ali para o juiz verificar no caso concreto se aquela pessoa tem ou não direito àquela liminar. E quais são os principais passos dentro de um processo legal contra um plano de saúde ou contra o SUS? O primeiro passo, eu costumo dizer que é a negativa. Então, para você não ter problema lá na frente, deles alegarem falta de interesse, de agir, que você não buscou a via ordinária, você tem que submeter isso à apreciação do plano, né? Exceto casos de extrema urgência, tá? Mas, via de regra, você pega esse relatório do médico e fala, olha, plano, cubra, ou pague um exame, ou essa medicação. Você envia isso, depende do plano, tem uns que é por e-mail, tem uns que é por telefone, e se ele te falar, se é um caso de urgência, por exemplo, ele fala, retorna em 15 dias, em 30 dias, isso já é uma negativa tácita. Então, as pessoas, infelizmente, elas ficam esperando o retorno do plano quando elas nem precisariam, via de regra. Porque se é um caso de emergência... As pessoas são muito crédulas, né? E outra, é falta de informação. Falta de informação. Não, mas as pessoas são crédulas. É igual você ter um problema com um banco.
Aí você tem um problema com o banco, você fala, eu sou cliente há tantos anos, tipo, eles me pediram 10 dias pra resolver, vou ficar aqui sentado esperando 10 dias. Aí dá 10 dias, você vai ter que abrir uma nova solicitação 10 dias. Aí às vezes você fala, deixa pra lá, é que saúde não tem como. Geralmente tem. Pode fazer o que eu entendo é que, na média, as pessoas são crédulas. Sim. Elas não querem treta. Tem gente que tem isso mesmo. Tem idoso, principalmente, viu? A gente vê idoso. Então, porque o idoso, as pessoas que passaram, agora vamos falar de questão geracional, né? De uma era que era pau, pedra, manda quem pode, obedece quem tem juízo. São pessoas que viveram durante um regime militar a maior parte da vida. Então, não eram pessoas acostumadas a pleitear os seus direitos. A lei do consumidor é dos anos 90. A lei que regula os planos de saúde é de quando? Também 96. Então, são pessoas que viveram uma vida inteira dando graças a Deus ao que elas conseguiam. Idosos, eles não vão pra cima. Eles não vão. E na média brasileira, ele não gosta de judicializar, né? Não gosto de confusão em geral. Eu sou uma pessoa que eu tenho aplicativo da Anatel, porque eu tive problema com telefonia. E aquilo me consumiu por meses, eu tentando resolver. Aí abri duas Anatel, uma atrás da outra. Uma pro fixo e outra pro celular. Não tive mais problema. Aí as pessoas falam, nossa, eu também sou cliente dessa operadora, eles fazem isso comigo. Como é que você resolveu? Falei, foi assim, sabe? As pessoas não sabem nem o caminho pra ir brigar. E na maioria das vezes, deixa pra lá. Porque é tão desgastante, na maioria das vezes. Né? Agora, a questão é que saúde não tem é a sua vida, né? ali, né? É a vida de quem você ama. E aí você fica numa situação que você preferiria não ter a treta, mas você também não pode deixar a vida de qualquer forma. As pessoas não sabem nem por onde que começa. Sim. Exato. Entendeu? Tem essa subserviência aí, né? Tem essa aceitação. Deixa assim mesmo. Eles falaram isso, eu vou fazer o quê? Você vai lá enfiar o dedo na cara deles, entendeu? Se você precisar escrever um e-mail de desaforo, me chama contate. Me contata. Chama no direct. Me chama e-mail. Você devia se profissionalizar nisso, ó. Igual fazer uma petição. Fazer uma parceria. Vamos falar aqui. Não, gente, eu faço muito. E assim, você procurar... A gente vai chegar nessa parte de agência reguladora, mas tudo no Brasil praticamente tem uma agência que regula. Sim, nossa, é a ANS, né? No caso da saúde é a ANS, mas acho que tem a ver com a minha profissão também, né? Você tem que saber de onde que vem a informação oficial, então você acaba sabendo meio que quem manda, quem regula. Mas na média as pessoas são crédulas, elas acreditam. Ou não sabem. A maioria, eu vou te falar, não sabe. Se você chega com um problema, às vezes a pessoa tá há anos com esse problema. Negativa atrás de negativa, alguns até pagam particular até cirurgias. E eu não vou te dizer que é só hipossuficiente, não. Tem gente que tem grana, mas não tem noção. Infelizmente, né, a nossa sociedade, ela não foi desenvolvida para você ter ciência dos seus direitos. Não. Então, a gente deveria ter esse tipo de aula na escola, gente. Muito mais útil do que algumas matérias que a gente aprende, né? Acho que a gente tinha que ter o direito, pelo menos básico, do consumidor na escola. É de suma importância, fazer toda a diferença. Fazer toda a diferença. Então, porque algumas questões, igual você disse, dá para resolver pela agência reguladora. Dá. Você pode, hoje em dia, aquela senha gov.br, você aciona direto a ANS. Então, assim, teve clientes meus que eu resolvi acionando a ANS. Não, e geralmente a sua fonte de informação sobre o seu problema é quem está te dando o problema. Então, quem te informa sobre trâmites de saúde é o convênio, que é quem está te dando o problema. Quem te informa sobre os seus direitos de consumidor de telefonia é a própria empresa de telefonia. Exatamente. Então, eles te contam a parte da história que interessa, entendeu? E o que você acha que a gente pode fazer para quebrar essa barreira do desconhecimento? O que vocês fazem? A informação. A gente é maravilhosa! É isso! Ai, que linda! Adorei a resposta. Gente, é verdade. A informação é tudo. Quem tem informação tem poder. E informação de uma forma descontraída, né? Aqui é um bate-papo. Mas tá vendo porque vocês têm que ouvir ou assistir o protagonista? Você pode estar aí, ó, malhando, cozinhando e você tá absorvendo informação, não é? Não, e é engraçado, né? Ela até se emocionou, né? Eu não emendei a pergunta porque eu achei que era prática demais pro momento que ela tava, né? Ela emocionou quando ela falou do propósito, né? Você tá ganhando dinheiro com o seu propósito? Tô.
E tem muita gente que acha que ou você faz o que você ama e vive igual um eremita, ou você ganha dinheiro fazendo uma coisa que você não concorda. Não. Dá pra você ganhar dinheiro sem ser altruísta, né? Sendo altruísta, mas conseguindo equilibrar, pagar os boletos, ser feliz, viajar. Enfim, é possível. Viver uma vida boa. Sim, confortável. Porque o que acontece, gente? Quando a gente trabalha feliz, a gente rende mais em todos os aspectos, né? Então, eu penso, eu deveria ter feito isso antes. Como eu disse, existem pessoas que estão felizes no funcionalismo e ótimo. Pra elas, ótimo, mas se não é o seu propósito... Mas vamos lá, mesmo sendo o seu propósito, isso não quer dizer que não tenha seus dias de saco cheio, né? Tem dia faz que parte, cansa, né? Porque, né? Não é porque você faz o que você ama, que todo dia você vai estar lá. Não, né? Eu tô vivendo um sonho. Na vida real, né? Tem dia que eu tô só o pó, e chega um cliente... Mas a realização vem na hora que você ganha ali Sim, às vezes liga o cliente 10 horas da noite, e, putz, eu preciso de uma transferência de UTI. E eu tô lá com meu filho, eu falo, Jesus Cristo. Aí entra a questão de ter uma equipe, de ter uma estrutura, né? Você tem uma equipe hoje? Hoje tem sócia. Louco! Doutora Andréa. Então temos. Mas você está se associando já porque a demanda é muito grande. Sim, graças a Deus. Eu acho isso interessante. E como que você faz alguma coisa? Porque assim, o que você faz é muito desgastante emocionalmente, né? Uhum. Você tem que estar com uma cabeça fria pra buscar o argumento legal. E ao mesmo tempo, você como mãe, ou você como filha, se liga alguém e fala assim, prefiro uma transferência de UTI pra minha mãe. Preciso pro meu bebê pequeno. Sim. Isso mexe com a gente como pessoa. Você tem, sei lá, um yoga, você tem uma válvula de escape pra voltar pro seu centro? Sim, espiritualidade, com certeza. Eu vejo muito a questão, assim, eu peço muito esse aterramento, né? Eu acredito muito nisso, né? Sou uma pessoa muito, assim, busco muito a espiritualidade, então acho que isso me traz pro meu eixo, né? E eu sempre peço para eu ser instrumento de algo maior. Então, quando eu pego uma ação, dependendo da complexidade, eu dou aquela respirada, eu falo, quero olhar isso de cima, não quero entrar no problema, porque se eu entrar no problema, eu não resolvo a solução, né? Eu não trago a solução. Então, eu tento me distanciar, olhar de cima, porque quando a gente olha de cima, tudo fica... E peço essa força aí maior pra me direcionar. Sim, isso me ajuda muito. Você não pode dormir com o problema de todo mundo. Não dá. Não dá. Surreal. Não daria. Não dá. E o que você vê alguma perspectiva assim de mudança, de melhora, ou hoje, em relação a quando você começou, você vê hoje uma maior facilidade de você conseguir autorizações, etc. Você vê uma tendência de mudança na legislação em favor do consumidor, ou é só ladeira abaixo? Não, eu vejo sim. Aliás, antes do funcionalismo eu advogava, né? Então eu fiquei esse lapso, advocacia, 8 anos funcionalismo e voltei para advocacia. Eu já achei totalmente diferente. Primeiro que eu achei mais celery, né? Agora tem muito digital, processo eletrônico. Celery é mais rápido, amiga. Muito rápido. Tá muito... Pega meu Aurélio. Você é celery. Eu sou. Você é celery. Adorei o adjetivo. Então tá tudo muito dinâmico, né? A advocacia que antes eu atuava era aquela advocacia de você ir no balcão e perguntar como tá o meu processo. Antes, né? Agora não, agora você vê tudo virtual, você faz uma audiência à distância, quero falar com o desembargador, você manda um e-mail. Agora eu quero despachar com o desembargador, pode ser virtual? A maioria agora atende virtual e você tá lá conversando com o desembargador, às vezes não é nem do seu estado. Então, assim, viabilizou muito essa celeridade, eu achei algo muito positivo. E eu acho que essa geração aí que tá vindo é uma geração que contesta mais, né? Então, assim, em alguns aspectos, eu acho que isso vai ser muito positivo, né? O fato de você contestar, de você não ser tão ai, meu Deus do céu. Eu usei a palavra crédulo. Crédulo. Crédulo é a pessoa que é crente naquilo que estão falando dela. Entendeu? Já peguei as palavras. Então, acaba que ter essa criticidade é essencial, né? Então, acho que vai ser positivo, sim. Vai ser positivo. Tem projetos de lei aí que vão ser mais favoráveis. A lei do Romário, que não sei se vocês acompanharam aí, foi tão criticada pelo ministro. O Romário, vamos falar disso. E ele foi demais, né? Porque o que o plano, via de regra, falava o tempo todo? Abre parênteses. Ó, que tá aqui escrito aqui, minha próxima pergunta. Sobre o não, a mesma expressão, via de regra. De regra. Casou. Tão alinhadas. A gente tá muito alinhadinha. Sinergia tá boa. Sinergia total. Via de regra. Então, os planos falavam nesse sentido. Eu não vou te dar esse tratamento, meu querido, porque não tá no rol da ANS. O Romário quebrou. O Romário acabou com isso. A lei do Romário, né? Conhecida como lei do Romário. Hoje o rol não é taxativo. Explica o que foi a lei do Romário. O que a lei do Romário mudou para quem contrata plano de saúde? Antes da lei do Romário,
os planos e o SUS, eles só ficariam vinculados, né, a aqueles procedimentos que estariam expressos no rol do INSS. O rol do INSS é uma lista de procedimentos. É tipo assim, isso aqui, meu anjo, você é obrigado a fazer. Existe uma listinha do que o plano é obrigado a fazer. Exatamente. Fugindo da listinha, as pessoas não conseguiam tratamento. Só que, gente, a saúde é dinâmica. Hoje um medicamento vale para uma coisa, amanhã ele não vale. Aliás, às vezes ele vale, não, e amanhã ele é contraindicado. E esse rol é estático. São aquelas doencinhas, aquela caixinha. E vamos dar um exemplo prático. Início de 2020. Não existia nenhum procedimento para tratamento de Covid no rol da ANS, porque o Covid não existia. Durante o tratamento, não sei se vocês têm a memória daquele primeiro ano, foram tentando todas as manobras pulmonares e circulatórias que se usavam para tratar outras doenças, foram se aplicando em pacientes com Covid. Não sei se vocês lembram daquela ECMO, que é o pulmão artificial, que o Paulo Gustavo chegou a fazer. Não foi desenvolvido para o Covid. Não estava no rol da ANS para o Covid. E aí os planos tinham a desculpa de, é Covid? Eu não sou obrigada a fazer, porque não tá no rol da ANS. Só para vocês entenderem o quanto é dinâmico. Não tava no rol da ANS porque a doença não existia. Como a doença não existia, não precisava estar no rol da ANS. Uma coisa vai levando a outra. Só que o mundo é muito dinâmico, a saúde é muito dinâmica. E aí, outra coisa, vamos supor, eu não sou obrigada a dar a vacina para Covid, vamos supor. Porque em 2020 não tinha Covid, a vacina é do final de 2020. No começo de 2021, realmente, ninguém era obrigado a dar a vacina de Covid. Porque na lei, ela nem existia, ela não estava nem prevista, entendeu? Então, coisa de um ano para o outro, parece que não, mas a medicina é muito tempo. Exato. Sim. Por exemplo, a pesquisa, né? Tudo muda com a pesquisa, tudo muda. A doença, primeiro você tem a doença, para depois você ter a pesquisa, para depois você ter o remédio. Essa ordem, certo? Então, assim, se hoje você tem só isso aqui de procedimentos, amanhã aparece uma nova doença, é preciso que tenha pesquisa e que esse medicamento entre nesse rol, né? Mas nesse lapso, enquanto ela não entrar, você não vai dar tratamento? Vai deixar a pessoa morrer? A pessoa vai morrer. Vai minguar, vai ficar com dor, dor crônica, enfim. Aí o Romário, gente, desculpa. Aí vem Romário. De tudo isso pra explicar o Romário. Ele vem e fala o quê, gente? Não, gente, plano. Você não é obrigado a fazer só o que tá nesse rolzinho aqui. Tem indicação médica? Não é... tem pesquisa, enfim, tem todos os requisitos. Né, que você tem, não é assim também a torta é direito, tem uns requisitos que você tem que seguir, e se aquilo for indicado, né, se não for experimental, se ficar comprovado que é possível, o plano tem que cobrir. Então, o rol, ele deixou de ser aquela coisa engessadinha, aquela caixinha, e ele passou a ser um rol exemplificativo, ou, igual os tribunais superiores dizem, taxativo mitigado, que é isso. Então, tem um jeitinho de você burlar essa forma do plano contestar a cobertura. É isso, graças a essa lei do Romário. E é importante a gente lembrar também que o Romário, ele é pai de uma menina com Down, né? Sim, exato. Então, assim, ele, acho que em algum momento ele pensou, nossa, ela sempre teve as melhores terapias, as melhores oportunidades, porque ele já era muito milionário quando a Ivy, chama a Ivy, a filhinha dele, quando a Ivy nasceu. Só que aí eu pergunto pra vocês, quem tem o charme do Romário, se você pensa, vamos lá, o Congresso, muito homem, né? O futebol é muito forte no país. Então, por mais que você não esteja alinhado politicamente ao Romário, quem vai se negar a sentar com o tetracampeão do mundo? Exato. Pra negociar qualquer coisa. Então, a gente não tem uma bancada de Romários no Congresso, mas a gente tem uma bancada da saúde. Sim. Que aí que eu vou chegar. Porque, via de regra, os planos de saúde, eles estão sempre chorando pitanga. Sempre chorando pitanga. É impressionante. É o que ela falou, é um negócio muito lucrativo. Quem já tem um negócio quer ter outro. Igual a Qualicorp, ela vendia plano. E agora ela quer ter o plano dela. Um dos fundadores comprou. Né? Eu sei porque eu comprei pela Qualicorp. Então, eles te vendem um plano pra você não pegar individual. É coletivo. Por adesão. Por adesão, a classe. E aí, a partir dali, você tem várias opções. Eu tenho a Mil que é a operadora, que é quem me oferece o serviço em si. Vivem chorando pitanga, mas tá todo mundo ali fazendo um monte de negócios. A última grande desculpa foi a pandemia, porque realmente atendimento de urgência e emergência aumentou. Só que os eletivos
foi um ano que zerou. Exato. As pessoas não saíam para fazer a consulta de rotina com o cardiologista. Elas ficaram em casa, trancadas. Elas não fizeram exame de sangue, exame de imagem, nada. E mesmo assim, vem com essa conversinha que não tem dinheiro. Você acha que a questão passa pela legislação em si? Ou você acha que tem a ver com uma relação próxima demais entre a agência reguladora e quem vende e quem é regulado? Sim, eu digo que o problema maior do Brasil, em todos os aspectos, não só na saúde, é fiscalização. A lei, ela é boa. Se você colocar a lei para ser cumprida, a lei do plano de saúde ela é boa. Muitas leis são boas, mas e fiscalizar se estão cumprindo ou não? A gente tem efetivo para isso? Não tem contrata. Não tem desculpa. Então, assim, a ANS, ela tem os parâmetros, mas quem está ali fiscalizando se a ANS está cumprindo ou não? Os planos de saúde, por exemplo, a questão do reajuste, para ficar uma questão mais concreta. A ANS, ela delimita o teto, o máximo de reajuste para plano individual e familiar, tá? Então, quando você chega um plano coletivo ou empresarial, a ANS fala, eu não tenho condição de fiscalizar. Como que não tem? Eu não tenho efetivo, não tem como. Então, numa ação civil pública que está em tramitação, ainda não teve decisão final, a ANS, ela foi muito nessa linha, de que não tem como ela fiscalizar todos os planos coletivos para adesão ou planos empresariais. O que acontece nessa omissão? Vai lá em cima. Fazem o que querem. Vai lá em cima. Então, se você pegou, por exemplo, o reajuste do ano passado, 9,63%, se eu não me engano, não falha a memória, foi o reajuste limite da ANS para plano individual e familiar, só. E o da adesão? Seja o que Deus quiser. 15, é isso. 20... É uma carta você já branca. falou de 25%, né? 75%. É um cheque em branco, gente, que a gente dá na mão deles. E aí, Porque aí você só vê lá quando chega o boleto atualizado. Exato. E quem tem consciência de que isso é abusivo? A maioria não tem. Então ela vai pagando com aquele esforço, com aquela dificuldade. Ou para de pagar, né? Ou para de pagar. E aí é pior ainda. Então, o que seria o ideal aqui é ter fiscalização. Por que não tem? Aí a gente entra numa outra questão. É questão política? É questão de interesse? A indústria farmacêutica tá ganhando? Então, são questões escusas. Outro player que não estava no nosso radar, a indústria farmacêutica, né? Então, assim, são interesses escusos, infelizmente. Tem muito interesse político, tem muita gente grandona aí, né, que não quer que isso aconteça. E, assim, os donos de plano têm acesso a essas pessoas que tomam a decisão na ANS, só para vocês entenderem por que eu falo que é próximo demais. Então, vamos supor, você que dirige, você é amigo de algum marronzinho? Ariane Lobo, você é amiga de algum marronzinho? Não. Então, é esse tipo de isenção que eu imagino que deveria existir. Eles não deveriam se conhecer pelo nome, não deveriam sair para jantar, não deveriam ter tantas reuniões para veja bem, olha o meu lado. Alinhamento de interesses. Porque o outro lado, que é a população, não tem essa representatividade. Se fosse equilibrado, não teria Se problema fosse nenhum. equilibrado, não teria problema nenhum. O lobby de lá e o daqui, só que só existe lobby para um lado. E quem é o lado mais fraco? É o consumidor. E aí vem com aquela história, né? Eu não vou citar nomes, mas vocês devem lembrar de um plano de saúde, uma rede especializada em velhinhos em São Paulo, que apareceram gravações falando para eles assim, óbito também é alta. Uhum. Não vou colocar dinheiro aqui porque essa pessoa já tem muita idade, eu não vou ficar gastando dia de leito com ela, porque ela vai morrer de qualquer forma. Isso é muito triste. Eles tiraram a oportunidade daquelas pessoas reagirem. Não importa se é idoso. Não importa, a pessoa ela tava pagando para ter até a última chance no que se referia à estrutura. Ela deveria ter prioridade, aliás, Sim. Estatuto do Idoso. Então, mas aí eles se estruturaram de um jeito que eles só atendiam idoso. Uhum. Então, para eles, tanto faz. Porque isso que ela tava falando, a hora que você muda de 59 para 60, fica tão caro que eles sabem que quem tem algum dinheirinho para pagar plano de saúde vai cair no colo deles, porque eles são muito mais Sim. baratos que os outros. Esse plano não quebrou. Eles foram escrutinados e não quebraram. Porque se você falar com um cliente dessa rede, ela fala, tá, eu vou sair de lá e eu vou pra onde? E eles estão comercializando. E eles estão comercializando, eles estão crescendo. Eles não respeitaram os acordos que foram feitos com o Ministério Público. E era a direção da empresa que falava isso, que dava essa orientação para os médicos. Os médicos não acordaram de falar assim, vamos desligar todo mundo, deixar esses velhos encontrarem Jesus. Não, era uma orientação. Sim. Então, nesse tipo de situação, você vê o quão
o quanto a ANS não tá funcionando. E o quanto o consumidor fica amarrado, né? Não, porque fica aí é isso. vendidaço, Ruim fica com vendidaço. eles, pior sem eles, eles. dependendo do sistema Sim, público. tem muitos casos que eles resolvem, sabe? Eu não posso ser injusta, mas assim, a cúpula tem que rever essas questões. Porque vai chegar um momento que vai ficar insustentável. Por exemplo, essa questão do reajuste. O Ministério Público já tá em cima. Tem ação civil pública. Mas é o Como Ministério vai Público rolar? de São Paulo ou o Ministério Público Federal? Esse é o de São Paulo. Então, você vê, não vai resolver só o nosso lado, né? Deveria ser uma coisa nacional. Mas dependendo da situação, aqui falam do efeito erga omnes, né? Você consegue jogar pro restante, né? Mas realmente são questões assim muito sensíveis, né? Por isso que eu falo que advogar no direito à saúde é um ato de resistência. Hoje eu me considero É um ato militante. político, né? É militante. Um ato político, É militante da saúde. Então é muito isso, porque você tem que trazer informação, né? Por isso também que eu comecei no digital, para trazer informação gratuita, né? Tô começando nesse sentido, porque a consciência é tudo. Então a pessoa sabendo disso, ela vai saber pelo menos o caminho inicial, né? Que ela tem que seguir ali para buscar o direito dela ou do parente dela, quem quer que seja. E como que você luta para equilibrar os interesses dos seus clientes com as limitações legais e éticas? É difícil ou sempre é uma luta ali, tipo, Davi e Golias? É uma luta de braço boa, viu? Você é advogada do Davi, né? É, tipo isso. Tipo isso. Olá com o estilingue. É bem isso, né? Mas graças a Deus aí o judiciário, ele tem equilibrado, sabe? Você tendo um bom relatório médico, procurando um advogado especialista em direito à saúde, levando isso para apreciação do judiciário, porque o judiciário, ele traz esse equilíbrio, né? Ele traz essa isenção. O juiz, ele tá lá, ele passou no concurso, ele tem a estabilidade dele. Então, você levando isso para essa apreciação, equilibra esse jogo, né? Por isso que as pessoas falam, a judicialização não haveria necessidade de judicialização se cumprissem as leis. Sim. Então, se não estão cumprindo, é o equilíbrio. Então, é necessário judicializar, infelizmente, na grande maioria dos casos, é necessário. E você acha, você falou, né, que o que vai ajudar a mudar o jogo é as pessoas se informarem. E quando a gente fala as pessoas, não são só os clientes. Quando é a hora que você vai informar, você informa também o juiz, né? Sim. Você informa... Quando você vai informar a sociedade, você não informa só os Davis. Sim. Você informa o árbitro da treta do Davi com o Golias. Sim. E acho que quando você fala que o judiciário que você encontrou quando voltou... Quanto tempo faz que você voltou a advogar? Voltei há 1 ano e 8 meses. Então, eu acho que você deve encontrar juízes, vamos dizer assim, mais humanos, mais ligados com a realidade. Mais contextualizados. Isso. Sim. Com certeza. E isso é um movimento que não tem como ir pra trás, né? Não tem. Mesmo os de mais idade, né? Eles acabam, como acaba sendo uma recorrência, assim, considerável, esse tipo de ação, eles já batem o olho e falam, olha, aqui a tese, olha essa tese aqui. Então, acaba sendo mais possível trazer essa isonomia, essa igualdade entre plano e consumidor, sim, é possível. Gente, maravilhosa, não pode ficar a vida inteira aqui com ela, né? Exato. Eu adoraria. A gente tá chegando no final da entrevista e tem 2 perguntas que a gente fez pra todo mundo que sentou nessa cadeira. Olá. Ela assistiu nossos Assistiu episódios, os então ela sabe. hein? A primeira delas, qual que é o seu maior antagonista? Qual que é o tom do seu Jerry? Assim, aquela coisinha que te incomoda. Não que seja um grande problema, uma coisa muito grave, mas que te incomoda. Você com você mesma. Eu comigo mesma? Ai, gente, que perguntinha difícil. Eu vi, mas eu não achei que vocês iam fazer pra mim. Por que eu achei que vocês iam? É uma questão de isonomia. Sim. A minha dificuldade seria, né? Nisso tudo. Seria a desinformação. Lutar contra a desinformação. Lutar contra a desinformação. Porque é uma coisa que te atrapalha todo dia no seu trabalho. Todo santo dia. E eu vejo muita gente passando perrengue. Às vezes não são meus clientes, às vezes são pessoas assim que eu passo na rua. É uma senhorinha que tá caindo na sarjeta. Esses dias, gente, desesperador. Uma senhorinha caindo na sarjeta porque estava com dores, as pessoas olhando e ninguém peitando segurança pra pegar uma cadeira de rodas pra ela, porque o segurança falou que não podia ir na calçada com a cadeira de rodas. O quê? Isso num hospital? Num hospital público. E aí, aquele babado, graças a Deus, eu estava lá e falei, gente, como assim? Cheguei 2 pés no peito. Como assim? Não pode? Pode sim, não só pode, como eu estou pegando esta cadeira, estou indo socorrer e vou levar ela dentro do hospital. Você está aí numa função pública, meu senhor? Se você não exercer isso, o senhor vai ser responsabilizado por um crime.
Eu já falaria assim, o senhor não tá feliz? O senhor chama a polícia. Uhum. Que aí a gente vai ver quem vai pra delegacia por omissão de socorro, que é isso que o senhor está fazendo. Falei. O senhor vai responder esse BO? Eu falei isso mesmo, omissão de socorro. É isso aí. E fala pra gente qual foi a sua grande virada de chave. Você já contou que essa história, ela não foi, né, linear, você passou por algumas mudanças. Qual delas você considera uma grande virada de chave na sua carreira, na sua vida? Acho que essa O momento. Ai, que foi esse momento aí que eu olhei no olho dos meus filhos e falei assim, eu quero ter o meu propósito de vida profissional e emocional, mas eu quero estar perto de vocês. É tão difícil a vida da mulher, né? Porque você sabe que a Equilibrar. maioria das nossas entrevistadas começaram a empreender por conta da maternidade. Eu diria que 90% por causa da maternidade, 10% por causa de burnout. Burnout também pesa, né? Porque você fala, se eu continuar desse jeito, eu vou perder minha saúde não vale a pena. Eu lembro do dia, assim, que logo que eu saí eu pedi exoneração e comecei a implementar, reativar o AB e tal, teve uma atividade na escolinha da minha filha que tinha que ir no circo. E eu não conseguia, o ônibus ia chegar, é uma coisa simples, o ônibus ia chegar na frente da escola e ia levar pro circo. E as mães que tinham disponibilidade de horário iam lá dar tchauzinho. E eu nunca pude fazer isso, porque a escola da minha filha não era perto do meu trabalho. Então ela cresceu sem eu poder isso. Isso pra mim teve um valor. Quando eu cheguei lá e vi minha filha lá, e eu dei tchauzinho, dei beijinho, eu virei as costas e eu chorei tanto. Eu falei assim, ai, que bom poder fazer isso. Que bom viver isso. Porque isso passa, né? Passa. Então, viver esses não momentos volta, é muito importante. não volta. Então, hoje eu consegui buscar eles na escola, estar próximo, fazer essas atividades extra, estar perto do meu esposo, viver essa rotina mais próxima da minha família, que é a minha prioridade. Ai, gente, não tem preço. E é importante a gente falar que não empreender, pelo contrário, não é o que algumas pessoas pensam, você vai trabalhar menos. Pelo contrário, você trabalha muito mais. Trabalha mais. Mas se tem um lado positivo é esse de você conseguir Flexibilidade flexibilidade de tempo. Exato. E de localização hoje em dia também. Como é que chama a liberdade geográfica, né? Esse povo da camisa preta gosta Mobilidade, de falar. né? Liberdade geográfica. E pra finalizar, pode olhar aqui nessa câmera. Que recado você deixa para as protagonistas que estão acompanhando a gente agora? Gente, para as protagonistas, eu digo o seguinte: não são todos os dias fáceis, mas lembre-se sempre o que fizeram vocês, o que motivou vocês a esse caminho. Volta lá no passado, aquela viradinha de chave, quando der aquele perrengão, fala assim, não, mas foi por isso que eu vim para esse caminho e é esse caminho que eu quero seguir. Então, é o que eu chamo de propósito, né? É isso. Ai, que bonitinho! Muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que rápido, gente. Muito rápido, não é? Você fala uma hora, fala, nossa, vai demorar muito. Vai demorar tão muito. rápido. Algumas vêm falar, mas eu não tenho que ficar falando uma hora. Tem, amor. Sim. Tem, a gente tem. Aline, muito obrigada. Obrigada. Deixa aqui seu contato, fala para as pessoas como elas te acham nas redes sociais. Olha, quem quiser seguir a página aí, que eu tô agora no digital, né? É jessica.duarte.advocacia. Ai, é um prazer te receber. Prazer. E tá postando conteúdo lá? Tô aprendendo tudo. Agora tem social media, vai me ajudar, graças a Deus, É né? isso aí, vamos fazer a roda da economia girar. Tem A que ser. social media é mulher? É mulher. Aí... Sororidade, gente! Aí tem que dar uma sim, oportunidade aí pra quem sim. passa, né? Porque Pink passa... money total. Com certeza. Maravilhosa. Maravilhosa. Uma puxa a outra. Uma puxa a outra, é isso aí. Gente, esse episódio é um oferecimento Hubcon, que tem estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários. Na Hubcon, você conta com serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual, consultoria empresarial. Eles são os responsáveis aqui por toda a estrutura e qualidade do nosso podcast. Entre em contato com a Hubcon, tire seu projeto do papel. É isso aí, gente. Não deixe de seguir Protagonistas Podcast no Instagram. É lá que a gente... É o canal que a gente mais interage, né? Com certeza. Então lá tem caixinha de perguntas, tem cortes, tem o link pros episódios, link para todos os episódios no Spotify, link para todos os episódios no YouTube. A gente tá sempre lá. E a gente fica muito feliz quando vocês comentam, quando vocês interagem, quando vocês respondem caixinha. Não diz a Paloma, não se façam de sons. Não se façam de sonsa. Interagir não quebra o dedo, nem lasca esmalte. Para de ficar miguelando esse like, pelo amor de Deus. Obrigada, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio.
Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?